Oi, meu nome é Bruna, eu sou de São Caetano do Sul, São Paulo, tenho uma empresa chamada Camaleão Artesanato e tenho uma máquina laser da Visutech. Eu comecei no artesanato em feltro em 2011, eu ainda estava na faculdade de letras aqui em São Paulo pela USP. E vendia, assim, algumas coisinhas no corredor, fazia algumas capa de livro, principalmente personalizada para os meus amigos. E o amor só foi crescendo. Eu fui seguindo a faculdade, seguindo o amor pelo feltro e comecei a ir nos eventos. Fui na Mega Artesanal uma vez, a segunda, aí na terceira vez, que foi em 2019, eu vi máquinas a laser na Mega Artesanal. E também algumas pessoas vendendo recortes a laser, moldes duráveis, cortados com laser. Eu falei, isso é bem interessante. E em 2019 mesmo eu decidi investir na primeira máquina. Comprei assim em um site um pouco duvidoso, ela veio direto da China e o manual de instruções completamente em chinês, com algumas fotos, e eu com a estrutura inteira da máquina falei, e agora? Sozinha para montar a máquina, mas eu consegui montar ela e comecei nesse mundo. Era uma máquina de lâmpada diodo, então ela não cortava algumas cores, não cortava branco, não cortava cores claras, então era um pouco mais limitado, mas mesmo assim eu não deixei que isso me limitasse. E comecei a investir um pouquinho na rede social, mostrar para as pessoas os meus recortes, algumas peças prontas, e foi crescendo, crescendo. Aí no começo de 2020 eu vendi bastante lápis gravado a laser, né? Porque eu sou professora também, então muitas vezes eu via na escola que as crianças perdiam lápis porque o adesivo caiu, ou porque a criança colocou o lápis na boca e o adesivo derreteu. Então eu pensei, bom, se a Faber-Castell consegue gravar o próprio nome no lápis, por que eu não posso gravar? E foi nessa que eu comecei, vendi bastante lápis gravado a laser. Eu falei, bom, então é isso, vamos investir nisso, tempo, carinho, dinheiro, vamos lá. E aí veio a pandemia. Deu uma amornada nas coisas, mas ainda assim não parou. Então o tempo que eu tinha até pensado que eu ia conseguir investir no meu artesanato, eu tive que voltar atrás. Aí no final de 2020 eu fui demitida. E com o valor da rescisão eu decidi no começo de 2021 investir em uma máquina nova. E aí comprei a minha lindona da Visutech e agora tá indo. Eu encontrei a Visutech pela internet. A gente tem muitos grupos de Facebook, eu já tinha entrado em alguns grupos, mesmo com a minha outra maquininha, e sempre nesses grupos as pessoas perguntam, né, indicação de máquina laser e tal, e eu sempre ouvia falar dessa marca, às vezes bem, às vezes nem tanto, mas eu decidi dar um voto de confiança, quis ser a exceção à regra. Então se a regra era na internet, nossa, as pessoas falando que, mas dá trabalho, a assistência não é legal. Gente, não. Comigo não, pelo menos. Chegou, deu certo, consegui trabalhar com ela. Percalços a gente sempre tem no meio do caminho, mas o que importa é que agora ela funciona. Eu demorei um tempo para conseguir aprender a mexer com ela, porque na outra máquina era tudo muito faça você mesmo. Inclusive ela era uma máquina faça você mesmo, desde a montagem até aprender tudo, porque não tinha suporte. Tive que descobrir através de vídeos em português, em inglês, em russo, de como mexer com ela. Então quando essa daqui chegou, nossa, eu me senti numa Ferrari. Se antes eu tinha um Fiat 147, agora eu tenho uma Ferrari. Porque muitas das coisas que eu tive que aprender na raça, ela faz sozinha. Então eu tive que aprender que as camadas do Corel, por exemplo, ditam a ordem que ela vai cortar.
Porque senão, às vezes, você coloca lá 10 moldes, ela corta a primeira lá no fundo, aí ela vem até aqui, corta a segunda aqui, depois ela volta, corta a terceira lá. Isso gasta tempo e energia da máquina trabalhando. E era um know-how que eu já tinha por ter aprendido na raça com a outra máquina. Então foi muito mais tranquilo aprender a mexer com essa aqui. Muitas vezes quando a gente pensa em máquina laser, automaticamente a gente já pensa em acrílico e em MDF. É um pouco difícil que as pessoas enxerguem a variedade gigantesca de coisas que a gente pode fazer com uma máquina laser. E quando a gente tem uma criatividade bem aflorada assim, a flor da pele, é fácil enxergar ela como um facilitador de tudo que eu quiser fazer no artesanato. Eu já sabia que eu queria trabalhar com o feltro porque é a minha paixão. É o material que eu mais gosto, é o material que eu acho que é mais versátil, que eu vejo que tem saída, né? As pessoas gostam, principalmente agora, que tem muita gente em casa, muita gente engravidando, então sempre tem aquela lembrancinha de porta de maternidade, mesmo que as pessoas não vão visitar, leva aquele carinho, que é aquele chaveirinho, né? Então eu tenho investido bastante nessa área. Recortes a laser em feltro. Desde as peças mais pequenininhas, que dão aquele detalhe que na tesoura seria impossível de cortar, até projetos inteiros de apostilas completas com 10, 12 bonecos, todos cortados a laser. Além disso, eu também faço algumas outras peças em acrílico ou MDF, mas é assim, só quando as pessoas realmente me pedem, porque o meu carro-chefe é o feltro. E é muito interessante também porque eu faço todas as partes do ateliê aqui dentro. Então, desde a compra dos feltros, organização do estoque, a vetorização dos moldes, o recorte, a separação, a limpeza das peças que precisam, porque acrílico e MDF normalmente a gente precisa dar uma limpadinha no final. E a fotografia, a entrega, então é a banda de uma pessoa só. Os meus clientes vêm principalmente através das redes sociais, principalmente o Instagram. E muitas vezes eles vêm com ideias assim mirabolantes, porque já tem outras pessoas que trabalham com recortes a laser em feltro. Mas normalmente é aquele catálogo que tá ali e acabou, né? Você tem que escolher algo daquele catálogo, daquele menu, né? E adaptar a sua arte ao que já é vendido. Eu faço o caminho contrário. Eu adapto, eu faço a adaptação dos meus recortes para a arte da pessoa, do jeito que ela quiser. Então, muitas vezes as pessoas me trazem apostilas prontas e pedem, Bru, você faz os recortes? Faço. Então, eu tenho praticamente que ter um armarinho inteiro de cores de feltro para conseguir me adaptar a todas as apostilas. Mas ainda assim, tudo é conversado com cada cliente. Então, às vezes também a pessoa teve uma ideia, rascunhou e me mandou a foto, Bru, você consegue fazer isso virar um recorte? Consigo. Então é muito bacana porque eu enxergo como uma máquina que facilita sonhos, né? Porque muitas vezes a pessoa idealizou cortar um negocinho assim super pequenininho para colocar na peça dela e a mão na tesoura é muito mais complicado, precisa ter uma habilidade muito grande. O laser veio para conseguir transformar tudo isso em realidade, para mim e para as outras artesãs também. Porque até dá para fazer ela cortada à mão, né? Mas ela dá tanto trabalho no recorte que a laser, ela facilita muito, muito, muito a nossa vida enquanto artesãs. Então essa é uma que eu cortei a laser aqui na minha máquina e essa é uma outra tentativa que eu fiz à mão, que aí dá pra ver a caneta, que o recorte não fica tão perfeito, né? Dá uma grande diferença entre as duas no acabamento das peças. Os recortes a laser também possibilitam que a gente faça peças como essa aqui, que à mão, gente, eu não imagino cortando isso nem com a melhor tesoura e com a mão mais precisa do mundo. Olha que bonitinho que ficou este porta-copo,
que eu vendi no Dia das Mães. Também dá pra gente cortar tricoline no laser, que é um tecido de algodão que muitas vezes solta as pontinhas da lateral. E como o laser dá uma seladinha, nem precisa passar termolina leitosa para que ele possa ficar perfeito na sua peça final. E como eu tenho uma gatinha de estimação, nada mais justo do que fazer um presentinho para ela, né? Então, eu já tinha visto em algumas pet shops esse tipo de brinquedo, que é com papelão reutilizado, né? Ó, são caixas de entrega, que eu recortei e fui fazendo vários testes, até que ele ficasse no formato de um ratinho mesmo. Essa é a régua que eu fiz para conseguir me auxiliar na montagem do ratinho. Então tem a sequência dos círculos que eu tenho que colocar para montar cada um deles. E tá pronto, um brinquedinho ecológico, sustentável e que a minha gatinha ama. Bom, isso é um pouquinho da Camaleão Artesanato para vocês. Vocês podem continuar acompanhando o meu trabalho pelas redes sociais, @camaleãoartesanato, tanto no Instagram quanto no Facebook. E não esquece de curtir também a página da Multivise no Face, no Insta, no YouTube e vem acompanhar um pouquinho desse mundo maravilhoso que as máquinas a laser podem trazer para o seu ateliê.